Então vamos lá, bora! Sejam todos muito bem-vindos, iniciando agora mais uma live do Personal Sucesso Inspiração. Para quem não conhece, esse é um projeto que eu criei com o intuito de inspirar outros profissionais também formados em educação física, para que eles vejam carreiras de sucesso de pessoas que fazem o que amam e se inspirem também para que eles façam a diferença na vida de outras pessoas. E o mais importante, que eles atinjam o sucesso, que trilhem aí um caminho rumo às conquistas pessoais, profissionais e ajudem muitas pessoas. Esse é o intuito, ajudar que muitas pessoas realizem sonhos. E o convidado de hoje é o meu professor atual de natação. Para quem não sabe, eu na natação sou uma negação, mas coloquei como meta de 2020, iniciei faz uns 45 dias e ele é excepcional. Eu quero trazer então é o meu professor, um convidado especial que tem uma metodologia de ensino. Ele tem um Instagram que é a Essência do Nadar e tem uma filosofia que é muito legal, que ele fala: nadar é questão de relaxar, e eu estou vivendo isso na prática. É impressionante, ele atua já há mais de 28 anos com natação, ele vai compartilhar toda a sua história com a gente. Eu tenho certeza que vocês terão muitos insights para colocar na atuação prática de vocês também. Beleza? Então eu vou convidar agora para participar da nossa live o Mário Marino Júnior. Seja bem-vindo, Marião! Grande Marião, que isso, hein, Marião? Aê, Tá no estilo, hein, Marião? tudo bem? Tô no estilo. Aí sim, hein? Seja Tem que bem-vindo. estar, né? Beleza? Deixa eu só ajeitar aqui Beleza. para o meu ficar encaixado certinho. Aê! Marião, seja bem-vindo, viu? Uma honra tê-lo aqui no Personal Sucesso e Inspiração. Espero que a sua história ajude outros profissionais a também trilharem um caminho de sucesso, seja na natação, qual for a área. Então, meu muito obrigado por você aceitar o convite e vamos para cima. Pode dar as boas-vindas aí. Obrigado, é um prazer meu estar aqui participando aí do Personal Sucesso, que é muito legal assim o teu trabalho, esse incentivo para outros profissionais, né, dar essa oportunidade. E eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história. Boa, Marião, é isso aí. Marião, para começar, como foi esse início seu com o esporte? Ainda moleque, antes, bem antes, você gostava, não gostava? Conta aí um pouco da sua infância pra gente. Bom, na minha infância, duas coisas que me fascinavam desde pequeno, assim, ah, eram as artes marciais, coisa que vi em filmes, essa coisa, desde de muito pequeno, 6, 7 anos, já ficava fascinado com isso. E a água, né? Eu adorava a água, não podia ver coisas sobre mergulho. Então, são duas coisas que me fascinavam muito. A questão da arte marcial e, e a água. E você chegou. E... Oi? Pode falar, continua aí. Não, e a questão da água foi uma coisa muito, assim, foi uma atração, né? Primeira vez que meus pais me levaram numa piscina, eu devia ter acho que uns 3, 4 anos, e dizem eles, eu nem lembro, mas que eu vi a piscina e eu fui andando. Fui andando, cheguei na borda da piscina e pulei na água. Pulei na água, a piscina era funda, eu não sei o que aconteceu, me tiraram, mas eu não tive trauma, não tive nada, não afoguei. Para mim, eu estava já me sentindo num ambiente ali, Você já né? estava em casa, né, Marião? Já estava em casa desde criança. Boa. E aí, Né? lutas? Você chegou a praticar algum tipo de lutas? Não? Não, então, durante a infância foi só na vontade, né? Imaginando. Eu fui praticar lutas a partir dos meus 18, 19 anos ali, que aí onde eu trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar por aí, 17 anos,
E aí eu falei, agora eu tenho um dinheirinho aqui, vou poder pagar uma academia e poder praticar as artes marciais, né? E assim, o que me levou para as artes marciais, né? Tinha os programas de TV, o pessoal mais velho vai lembrar da série do Kung Fu, que era com o David Carradine. E aí tinha a parte da ação, mas também tinha as lembranças dele no Mosteiro Shaolin, onde o mestre dele passava todo o ensinamento filosófico para ele. Então, é, isso também me fascinou, essa parte da filosofia me interessou muito. Aí eu comecei a buscar essa parte também, Que é né, até da o que filosofia você oriental. defende que tem a filosofia dentro da essência do nadar, né? Então tem uma influência Exatamente, também. tem. Eu gosto muito da filosofia oriental, do taoísmo, do zen, e, e eu fui vendo que tinha relação, né, com a ideia de nadar relaxado, tinha muito a ver com a filosofia zen, né? Pela questão de que eles focam muito o ser humano é, com a natureza, né? O ser humano ficar em harmonia com a natureza, né? E Certo. aí, no caso seria a harmonia com a água, né? Show. Marião, quando você decidiu fazer educação física? Você já nadava, não nadava? Como que foi essa? Então, da infância, você falou 3 anos, você foi andando, caiu É, na piscina, então cai você na já tem água. familiaridade. Foi por conta da natação? Como que foi isso? A época de colégio para decidir o curso que você ia fazer? Como que foi esse período aí? Deixa eu baixar um pouquinho. Então, de criança, minha mãe me levava na escolinha de natação, né? Mas, assim, a minha lembrança da escolinha de natação é que era uma casa com uma piscina no fundo, e eu me lembro, assim, da piscina, mas eu não me lembro como que eu nadava, se eu nadava, eu sei que, com certeza, eu sobrevivia na água, né? Tá igual eu então, Marião, relaxa. Então, aí passou essa fase, a gente morava aqui em São Paulo, né? E depois, por volta dos meus 14 anos, nós fomos morar em Minas, em Poços de Caldas. Boa, E conheço lá. lá, conhece? Ah, então, lá é muito gostoso. Lá é uma cidade, assim, na Serra da Mantiqueira, tipo Campos do Jordão, então é uma cidade muito fria. E naquela época, lá dos meus 14, 15 anos, não tinha piscina aquecida, tinha o Sesc, mas a piscina era fria. Então, numa cidade fria, montanhosa, a gente ia para a piscina 2 vezes, 2 meses por ano, e aí lá, né? Então, a minha vivência até aquele momento ali com a natação, né, de nadar mesmo, assim, não era muito. Eu tinha afinidade com a água, adorava ficar na água, mas nadar mesmo, né, isso foi depois. E aí, o que aconteceu? Com os meus 17, 18 anos, eu fui fazer as artes marciais, e depois de 2 anos ali, eu estava graduado a instrutor, né? Instrutor não era professor, instrutor é aquele aluno mais adiantado que auxilia o professor nas aulas. Sim. E aí eu falei, meu, eu gosto disso, eu gosto de ensinar. Comecei a ter prazer em ensinar as outras pessoas, né? E foi a partir daí que eu pensei, então tem uma faculdade de educação física em Muzambinho. Muzambinho fica a uns 80 quilômetros de Poços de Caldas. O pessoal fretava o ônibus para ir para a faculdade. Eu falei, acho que tem a ver comigo. Eu gosto de ensinar, acho que eu estou na atividade física aqui, nas artes marciais, e fui fazer o vestibular lá e entrei na faculdade. Pô, Marião, isso é Aí novidade, hein? Jamais esperaria que foi através da luta, cara. Você é um monstro da foi, natação e foi através da pois é, luta. Isso é novidade. foi através da luta que eu entrei na faculdade. Você teve apoio da sua E família, Marião?
para fazer educação tive, física? sim, tive apoio da família, assim, é, no comecinho ali ficaram meio, né, educação física, talvez faça alguma coisa que dê mais dinheiro, teve umas conversas assim no começo, mas não teve, né, dali, aí depois que eu entrei ali, não foi tudo bem, assim, tive apoio total ali, Boa. né? E ali na faculdade, aí eu comecei a gostar mais ainda, né? Eu vou dizer para você que eu comecei a gostar de estudar na faculdade, Então, porque ali eu comecei a estudar o que eu gostava, né? Então, uma anatomia, fisiologia, nossa, eu comecei a gostar muito, aprendizado de motor, né? Então, ali na faculdade eu posso dizer que minhas notas eram boas, né? então, No me identifico colégio nem com você. tanto, mas na faculdade sim. Eu, na época do colégio, também não estudei nada. Minha mãe ficava pé da vida. Minha irmã gêmea, sou gêmea, né? Sou gêmea com uma menina. Ela toda CDF, estudava, e eu não estudava nada. Eu falava, mãe, só quando eu fizer educação física, só quando eu fizer educação física. Então, fica tranquilo que eu me identifico também. Né? Pois é, não, e desde a época de colégio, fala, meu, para que que eu vou querer saber da botânica, do nome do negocinho da planta, não sei o que. Eu falei, se eu fosse fazer biologia, né? Aí sim, mas eu acho que ainda tem muito que melhorar a educação, assim, nesse sentido, né? A gente estuda muita coisa que não, lá na Aplica. frente não vai servir para nada, né? Mas aí na Concordo. educação física foi bem legal, assim. Não, concordo E, plenamente. Tem matérias que eu nunca utilizei na minha vida. E aí, política não tem, educação financeira não tem, coisas que a pois gente é, pode utilizar muito mais, né? Uma crítica que eu também tenho para o ensino básico aí antes da formação acadêmica. E na formação acadêmica também, né? Às vezes a gente acaba tem muitas matérias que aí por isso existe o personal sucesso e as matérias essenciais para sobreviver, para ter uma visão de empresa não tem. Então, é tanto no ensino fundamental aí, médio, como na graduação também a gente precisa melhorar esses currículos, né? Marião, quais medos com você tinha certeza. quando você começou a fazer educação física? Então, comecei a fazer educação física, maravilha. Você tinha alguns medos que você falava assim, puta, isso aqui eu tenho medo. Como que foi esse início na faculdade de educação física? Conta um pouco aí lá em Muzambinho. Muzambinho é a cidade de Porto Moçambique. Neves, não é não? É, Lembrei agora. exatamente. É isso aí. Bom, vou falar sinceramente, olha, a minha vontade de aprender a ensinar, eu estava tão motivado que eu não me lembro de ter medo nenhum, sabe? Para mim, acho que a minha vontade de de aprender a ensinar e depois ir dar aula na época da faculdade, eu não sabia para o caminho que eu ia tomar, né? Acho que a vontade era tão bom, eu gostava tanto que para mim não me lembro de ter tido receio de alguma coisa, sabe? Eu sempre tive vamos dizer, essa fé que tudo vai dar certo, pode ser que demore um pouco mais, mas que no final a gente chega lá, né? De algum jeito. Tava focado no positivo e em aprender, né? Que era o mais importante. Exatamente. E eu sempre curti muito isso, né, de poder aprender e passar o que eu aprendi para as outras pessoas, né? E aí, na faculdade, até então, eu não tinha ideia nenhuma que eu fosse dar aula de natação, que é o que eu te falei, na época, Poços de Caldas não tinha, hoje em dia já tem várias academias, mas na época não tinha. Então, para mim, eu ia dar aula em colégio, eu ia dar aula ou de musculação, nesse sentido aí, Piscina né? é bom, você tava longe. Não imaginava que eu fosse dar aula em piscina até que eu vim para São Paulo, que eu voltei para São Paulo, né? Quando eu me formei, eu falei, bom, eu conheço São Paulo, morei em São Paulo, morava no Bom Retiro e
de moleque andava ali no centro todo, ali na República, Santa Ifigênia. Eu e os meus amigos pegava a bike e saía, Conhecia né? todo E o centro lá. conhecia tudo ali. E minha avó morava aqui em São Paulo, né? E aí eu falei, bom, eu vou ver se eu consigo ficar com ela nos primeiros meses ali, até arrumar um emprego, arrumar um lugar para ficar, né? E foi o que eu fiz. Falei, São Paulo é, né, a terra da oportunidade, né? Tem muito mais oportunidade de trabalho do que no interior. E aí deu certo. Eu vim para São Paulo, passei os primeiros meses morando com a minha avó. E, e aí a natação entrou, porque foi assim, naquela época não tinha internet. Eu envelopei 50 currículos e saí distribuindo. Tem uma Cada galera dia, que não sabe o que é isso, viu? Que tá online aí, tenho certeza que não sabe. Eu cheguei a distribuir currículo lá no centro. Minha mãe vai, 15 anos, pois vai é, procurar emprego. Eu ia com envelopezinho todos os currículos. Eu sei o que é isso, mas tem gente aqui que não sabe, viu? É outra época. pois é, né? Hoje em dia é tudo mais fácil. É bem mais fácil. Então, é assim, era lista telefônica, eu procurava endereço de academia, fazia uma lista de academia numa certa região. Então, por exemplo, hoje eu vou para a Zona Norte, academia tal, 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 tal. Chegava lá e distribuía. E no outro dia, agora eu vou para a Zona Sul, academia tal, tal, tal. Distribuía. Distribuiu 50 currículos. Ninguém me chamou. Eu era recém-formado, ninguém me chamou. Até que eu vi um anúncio no jornal precisando de professor de natação. E foi através desse anúncio que eu fui numa academia lá em Moema. Né? Chegando em Moema, tinham vários professores na sala de espera. A gente fomos fazer uma entrevista, fomos para a entrevista, né, um de cada vez. E chegou a minha vez da entrevista. Eu falei que eu era recém-formado, a minha experiência com a natação era na faculdade e os livros que eu lia, né? Então o dono da academia falou: olha, a gente tem vaga para estagiário e para professor. Para professor você não serve. Então você não precisa nem ficar. Se você quiser como estagiário, tudo bem. Eu falei, bom, estagiário também eu não quero, porque eu já sou formado. Não vou trabalhar formado como estagiário. É. E aí lá naquela época era assim, os professores passavam uma semana trabalhando na academia e depois o dono decidia quem que ia ficar. Era um test E drive, aí eu Maré? falei, é um test drive. Aí eu falei, tudo bem, então eu não vou ficar, mas eu gostaria de passar uma semana aqui fazendo essa experiência, né? Aí ele falou, tudo bem, você pode passar uma semana aqui fazendo experiência, dando umas aulas, mas você já fica sabendo que você não serve para academia. Passou uma semana, ele dispensou todo mundo e eu fiquei. Tá aí, ó. Já é um insight. Só uma pausa. Você gerou a oportunidade. Olha o pulo do gato. Outro poderia falar, então Exatamente. quero e tchau. Você falou, não, você gerou a oportunidade. Esse é um insight já muito importante que vale ressaltar. Então. E aí ele me chamou e falou, você vai ficar não pela sua experiência, que você acabou de se formar, tem pouca experiência, mas pelo que eu vi, pela atenção que você deu para os alunos, você entra na água com os alunos, né? Então o principal você tem, que é esse senso essa vontade de dar aula, essa vontade de ensinar, e a partir daí eu vou te orientar, né? Falei, beleza, né? Consegui meu primeiro emprego, natação. Falei, pô, natação é uma coisa, água, né? Já era já é uma coisa que eu gostava muito. Falei, vou começar, né? Então, dar aula de natação. E aí, no começo, eu fiquei dividido, né? Entre a arte marcial, que eu já estava. Eu tinha uma carta do meu professor autorizando eu dar aula,
Uma que eu uma quisesse. indicação já, né? É. E aí eu fiquei meio dividido. Falei, bom, tem a arte marcial, tem a natação, né? E foi passando o tempo e eu sou muito focado. Se eu falo assim, não, é isso, aí eu vou de cabeça. Eu falo, ou eu vou para arte marcial, ou eu vou para natação. Meio a meio, eu vou ser mais ou Não vai. menos. E aí eu comecei a me desenvolver na natação, morar. Falei, não, eu adoro a água, eu adoro ficar na água. Eu vou abrir a mão das artes marciais e vou de cabeça para natação. E o dono da academia, era um nadador. E chegou um determinado momento, ele me chamou e falou, isso em 92, Mário, é o seguinte, nadar é questão de relaxar. Então ele foi o meu Essa frase, tutor. Daniel, já ouvi essa É a frase minha algumas frase, vezes. eu adotei a frase dele, entendeu? Sim, Ele me sim. ensinou isso. Eu não conheci mais ninguém que falava isso. Então eu falei, eu vou levar essa bandeira, eu vou carregar essa bandeira comigo. Qual o nome Eu vou dele, Mário? ensinar. O nome dele era Carlos, né? Carlos. E ele, Carlos, infelizmente, assim, coisa de um ano depois, ele faleceu, né? Por incrível que pareça, ele era um nadador, ex-nadador, nadava muito bem e morreu de câncer no pulmão. Não fumava, não fazia nada, É sabe? aquela Um cara coisa. bem de saúde. Tem coisa que, né, não tem explicação. Mas aí, né, eu guardei isso comigo e aí começou a relação, falei, da filosofia que eu aprendi nas artes marciais com, com essa frase que é a base de tudo que eu ensino hoje. E aí comecei, tem a ver a filosofia ali, o budismo ensinando essa coisa da natureza, de você estar em harmonia com o que você está fazendo. Então, a harmonia com a água, a harmonia tem a ver com se movimentar relaxado. E aí eu fui juntando as duas, continuei isso em 92, então daqui 2 anos, daqui a pouco vão fazer 30 anos, né, que eu estou nessa caminhada. E é interessante que parece que muitas vezes as coisas, aquela história do universo, conspirar para aquilo que você almeja, né, para aquilo que você quer. Porque passado um tempo, eu me sentia sozinho, assim, falei, meu, será que só eu que tenho essa ideia? Será que não tem outras pessoas que pensam dessa mesma forma? E aí um dia eu estava na Praça da República e entrei numa livraria daquela sebo, daquela que tem aqueles livros do chão até o teto, milhares de livros, e andando ali à toa, assim, olhando os livros, de repente eu puxo um livro que chama Sato, Vida na Água, que é a história de um japonês que veio para o Brasil e ele começou a ensinar natação através da filosofia Zen. Pô, Eu falei, meu, que coincidência doida é essa? tem milhares de livros Imagina, para você. milhares de livros, eu olhando um livro, olhando o outro, e pego esse livro do nada ali e falei, meu, tem tudo a ver comigo. Comecei a folhear assim, voltei para casa correndo, com aquela vontade de devorar o livro, de ver qual que era mesmo. E aí eu vi que tinha a ver, exatamente a ver com aquilo que eu estava fazendo, né? E em 95 eu fui trabalhar na Hebraica. E na Hebraica eu tive muitos alunos, né? Ali então em 92, a partir de 92 eu comecei as aulas de natação e comecei com essa ideia. Eu tive muitos alunos mais velhos, né? E
aconteceu umas 2 vezes desses alunos mais velhos chegarem para mim e falar, olha, você me lembra um professor que eu tive há muitos anos atrás, um japonês chamado Sato, que é o do livro, Do livro. do livro. Puta que Eu falei, meu, coincidência. então eu tô no caminho certo. É, E ele, o Sato veio a falecer em 92. Eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente. Ele morava aqui em São Paulo, dava aula na faculdade de medicina. Ele chegou a trabalhar no Pinheiros, mas isso há muito antigamente. Então, quando eu pensei, né, em ter a oportunidade, eu vou conhecer, vou atrás dele, conhecer, aí eu fiquei sabendo que ele já tinha já tinha partido com seus 90 e poucos anos. Que ele deu aula até os 90 e tantos anos. Caracas. É, e aí Então, eu quem falei, meu, de referência que você comentou agora tem o Carlos, que foi que te deu a primeira oportunidade na natação, e através do livro do Sato que começou a conectar as coisas que você já tinha em mente, né? Foi meio é, que montando um quebra-cabeça porque, para você montar a sua exatamente. metodologia, né? Porque até antes de eu ter o contato com o livro, chegou um momento que eu fiquei em dúvida, né? Eu falei, meu, será que só eu? Será que eu estou no caminho certo, né? Com essas ideias de juntar a filosofia oriental com a natação, né? E aí o livro me deu esse reforço, né? O livro me deu esse reforço, e aí esses alunos lá na Hebraica me deram um reforço maior ainda, falando que eu dava uma aula falava, parecida com esse professor, né? Então eu falei, vamos, então, esse é o caminho. Esse é o caminho que eu quero trilhar, né? E vem dando muito certo, assim. Eu tenho conseguido ensinar muitas pessoas. Eu tive um aluno de 80 anos, sabia nadar, Bom, Marião, aprendeu a nadar. agora é a hora. Conta os cases de sucesso que você tem que você mais se orgulha. Fala aí. Como? Deu uma cortada no. Não, tranquilo. Agora é a hora para você falar dos seus cases de sucesso. Você está falando aí do seu aluno de 80 anos. Fala, conta um pouco. Isso. Então, foram 20 anos ali no clube, né? Então eu tive contato com muitas pessoas ali, muitos alunos. E tive esse aluno com 80 anos que não sabia nadar, não sabia nada. No final, ele conseguia atravessar uma piscina olímpica, sabe? Foi muito legal, assim, e quebrar um pouco essa ideia que depois de certa idade a gente não aprende mais. Tem muito isso, né? Ainda existe muito isso. Ah, passei da idade, devia ter aprendido quando era criança, agora não aprendo mais. Isso não existe, isso é coisa da cabeça da pessoa, porque a pessoa tendo Crenças. vontade, ela aprende, né? Então eu tive uma aluna chamada Edith, que ela fazia aula de hidroginástica porque ela tinha meio medo da água, e aos 50, acho que 55 anos, ela viu eu dando aula para algumas pessoas que não sabiam nadar e criou coragem e veio falar comigo. E ela aprendeu a nadar do zero a partir né, desse meu trabalho, dessa filosofia. E ela foi uma aluna muito dedicada. No final, ela estava nadando 2.000 metros por aula numa piscina olímpica, todos os nados, inclusive o borboleta. Sensacional. Então, foi muito legal, é muito legal. Tenho contato com ela até hoje, a gente conversa, tem muitos alunos ali que ainda a gente mantém contato, conversa. E assim, foi assim, eu, né, 20 anos dentro do clube, eu dava aula para uma turma a partir de 13 anos, né? Porque ali era tudo dividido, tinha escola de esportes, que ia até 12 anos, tinha o competitivo, e aí tinha eu que dava aula para as pessoas como se fosse aula de academia.
né? Para o outro que queria nadar, mas não queria competir, queria só desenvolver a natação. Então eu pegava a partir de 13 anos, desde pessoas que não sabiam nada, até pessoas que já nadavam bem, mas queriam continuar aperfeiçoando nada sem intenção de competir, né? Então é até engraçado porque eu tive muitos garotos, assim, muitas crianças de 13 anos, que hoje eu encontro e eu olho para cima e falo, nossa, é você era desse tamanhozinho. Eu falo, Você Você viu? lembra de mim? Você lembra de mim? Eu fiz aula com você lá quando eu tinha 13 anos, agora eu estou casado com filho. É muito legal, né? Essa parte Não, total. também. Ô, Marão, conta pra mim, quais cursos você fez? O que que você leu? O que que você indicaria? Um exemplo, estou na faculdade de Educação Física agora, sou estudante e, puta, natação é uma área que eu gosto. Quero me tornar uma referência, quero ter uma metodologia igual você tem. O que que você indicaria? Bom, primeiro, na faculdade a gente tem aquele básico, né? Depois, correr atrás de livros, artigos. Hoje em dia, o que eu faço? Eu continuo estudando muito, mas assim, eu digo que eu sou um garimpeiro do YouTube, um garimpeiro do Instagram, porque eu fico garimpando educativos, vídeos, para tentar estar sempre me atualizando, né? Certo. E assim, é, no caso do YouTube, do Instagram, a gente tem que só tomar cuidado para saber selecionar as coisas, que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, Muita baboseira, né? né? Muita baboseira. E eu acho que o importante é a gente ir desenvolvendo um senso crítico, né? A gente parar para pensar, não é sair aplaudindo só porque a pessoa postou ali, sair aplaudindo, que legal, isso, vou tentar. Isso eu vejo muito no Instagram, eles postando alguns exercícios, alguns educativos, e muitos professores ali aplaudem, que legal, vou tentar. Aí eu olhando assim, falo, meu, esse educativo é mais deseducativo do que educativo. Tá tentando consertar uma coisa, mas tá atrapalhando outra. Então, às vezes a pessoa tem boa intenção de corrigir um lado do nada, mas acaba atrapalhando outra coisa do nada. Então, Pegar os na questão. fundamentos que a gente tem, né, de biomecânica, aprendizagem motor e ver, não, calma aí, será que eu consigo transferir mesmo esse educativo, esse exercício, ou não? Ele vai acabar atrapalhando e retardando outros Vou processos. tentar consertar uma coisa, mas vou gerar outro problema no nada, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito. Agora, acho legal também, quanto mais livros de autores diferentes, né? A gente vai ter opiniões de, de autores diversos e a gente acaba formando a nossa opinião. Ajuda Agora é a importante, desenvolver mais a... eu acho. Peraí, Opa, tá cortando cortou? aqui. Aí voltou? Opa, cortou. Não, e o que Então eu vamos lá. falei foi que Eu acho tem acesso importante assim a a gente outros pegar autores, as a gente informações, pegar todas as informações e experimentar na prática, tá? Eu acho muito importante o professor de natação ser o primeiro a passar pela experiência para depois passar a experiência para os alunos, ser a própria né? cobaia, né, Marião? Ser a própria cobaia, né? Eu digo assim, a gente é cientista e cobaia da gente mesmo, né? A gente é cientista e cobaia ao mesmo tempo, porque aí você como professor vai sentir na pele a dificuldade do exercício, né? Se ele realmente vale a pena, funciona ou não, para poder
poder passar para os alunos, Não, né? sensacional. Marião, E assim, pode falar. não, e sim, achei muito, o que eu aprendi muito também foi na pós. Eu acho que vale muito a pena fazer uma pós, né? Específica, né? Que a Porque a natação pós ela é né? específica, né? É mais específica. Então, por exemplo, a minha pós foi muito específica. Acho que foi a primeira turma de natação e treinamento da FMU, lá em 95. Show. E era só natação. Hoje em dia se fala em pós de atividades aquáticas, aí engloba ação, hidroginástica e polo aquático e outras atividades, né? Mas ah, foi focado só na natação e isso eu achei muito legal, né? Eu tive essa oportunidade ali Querendo ou não, de estar focado só na natação. tem hidroginástica, né? Acaba tirando um pouco o foco. Então a sua foi legal por conta disso, né? Era foco total só na natação, né? Sim, só na natação. É totalmente diferente. Apesar de ser na água, às vezes a pessoa, na água, então a natação é hidro, né? Aí para ginástica do que para natação, É, total. né? Ela é uma ginástica feita na água ali, não a natação. Natação é outra história, né? Aprender a se deslocar no meio líquido. Então é diferente, é bem diferente. E aí, se você Boa. gosta de nadar, não necessariamente você vai gostar de dar aula de, né? É que é diferente. É exatamente o que você falou, que é muito hidroginástica e ginástica. Aí a essência é a ginástica, só que está na água, né? Então é muito diferente, né? Exatamente. Marião, deu Uhum. muita diferença da época que você estava lá na faculdade em Muzambinho, da expectativa que você tinha para a prática que você encontrou, quando você começou a trabalhar mesmo na área, ou não? Do que você imaginava e o que você viu. Então, na faculdade é muito básico, né? São muitas matérias, né? Como você disse ali, vôlei, basquete, futebol, e aí entra as teóricas, anatomia, fisiologia, cinesiologia, aprendizagem motora e muitas matérias. Então, acabava tendo poucas aulas de natação, né? Era que na minha época foram 6 meses de natação. E eram 2 aulas por semana. Então tinha aula que era só teórica, tinha aula que era prática. Então deu para pegar bem. Tanto é que eu consegui, eu me formei sem tanta experiência prática, mas eu conseguia dar uma aula de natação, né? Só que assim, a princípio você fala assim, eu consigo, dá para ensinar sem saber fazer. Se eu souber como ensinar, eu não preciso saber fazer para ensinar. Mas chega num ponto que é um diferencial. Faz muita diferença você saber na prática, saber fazer para ensinar, é um diferencial que eu fui descobrir isso depois, né? Depois que eu comecei a dar aula de natação, eu falei, bom, já que é isso que eu quero mesmo, então entrar na água, eu vou aprender a nadar para poder ser exemplo para os meus alunos, né? Faz muita E é diferença, engraçado assim, principalmente por essa sensibilidade que você adquire, né? Porque às vezes você fala, essa dificuldade dele é que ele não fez isso. Aí é um detalhezinho, que aí eu sei, porque você faz isso comigo, que você fala que eu já, na uhum, hora seguinte, eu consigo. E aí faz muita diferença para o sucesso do aluno, né? sim, exatamente. E assim, foi uma coisa que mudou na faculdade, porque a faculdade pregava muito isso, né? Que o professor, eles pregavam muito isso, que o professor não precisava saber fazer, ele precisava saber ensinar, né? Então o professor precisava ter as ferramentas, né, os exercícios para poder ensinar, não necessariamente ele precisava saber fazer. E no começo eu acreditava nisso, mas com o tempo
eu fui vendo a necessidade de realmente saber na prática, e hoje em dia eu defendo isso total. Né? Um professor de natação tem que, não precisa ser um atleta, mas ele tem que saber, ele tem que transmitir aquilo. Né? Tem um ditado japonês que eu gosto muito, que ele fala: professor é aquele que ensina aquilo que ele aprendeu a fazer. Né? Show de Um dia que ele bola. aprendeu a fazer, não um dia que ele aprendeu a ensinar, um dia que ele aprendeu a fazer. Ele ensina o que ele aprendeu a fazer. Né? E É isso. aí, e pela própria segurança não segurança, mas o aluno, quando ele vê que você faz aquilo que você ensina, você tem mais credibilidade naquilo que você passa para o aluno. Com Não é? certeza. Então, eu posso dizer assim, eu sou o principal exemplo daquilo que eu ensino. Eu até brinco com os alunos, se vocês verem eu nadando e eu não estiver fazendo aquilo que eu estou passando para vocês, vocês podem dar para ele que, tá? Vocês têm Tem que que me estar ver nadando e conectado falando, de curso para prática. o aluno tem que, se o aluno me vê nadando, tá falando, falou que ó, é aquele jeito lá, ele faz aquilo ali e ele ensina daquele jeito, né? E aí Marião, que a gente acaba formando as nossas convicções, né? Então, assim, não só natação, mas com acho que todos os esportes, tem muitas linhas de raciocínio, muitas linhas de pensamento, né? Então, acaba formando estilos. O estilo do professor tal, o estilo do professor do fulano, né? Acaba partindo um pouco para essas particularidades, né? não, total. Que aí acaba criando a sua identidade. A sua identidade é a essência do nadar, nadar relaxado. Tem que nadar, Exatamente. mas não vai fluir tão bem quanto Exatamente. fluir, né? Marião, quais são Uhum. os. Pode ser, o ideal, se tiver cinco, se não, quantos você tiver. Motivos que você tem gratidão por ter feito educação física. O que você tem gratidão? Você olha e você fala, putz, eu tenho gratidão por isso, por aquilo. Fala aí. Bom, bom, primeiro que assim, é o que eu falei lá no começo, eu comecei a ter prazer em querer ensinar, né? Então é uma coisa que eu gosto muito de poder estar ajudando as outras pessoas, né? E agora no meu caso, focado na natação, né? O que me satisfaz muito é ver a evolução dos meus alunos, né? Isso é muito legal. A educação física me ajudou um pouco na questão de desinibição. Eu sou bem tímido, tá? Sou bem tímido, introspectivo, né? E a natação e a educação física me ajudou bastante nessa questão da comunicação, né? Porque aí está em contato com muitas pessoas. Isso a educação física me ajudou bastante. E, e assim, e esse contato, assim, eu digo para os meus alunos, né? Eu sou um ensinando muitos. Vocês são muitos ensinando um, né? Então, eu falo para eles, às vezes eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo, porque cada aluno pensa de um jeito diferente, tem uma visão diferente. E aí o mesmo exercício que eu passo para um aluno tem respostas diferentes do mesmo exercício, e isso só vai agregando na minha experiência. Então, Uma troca muito enriquecedora para ambos, né? então assim, pensando na minha evolução, né, pessoal, emocional, espiritual, eu acho que a educação física deu uma alavancada, assim, deu um chacoalhão, né? Eu acho que De é por tirar da aí, zona assim. de conforto e falar, calma aí, vamos melhorar aí.
As primeiras aulas que eu fui dar, eu agachava na borda da piscina, falava baixinho com o aluno, aquela coisa tímida, né? Toda, né? Aí, com o tempo, a gente vai se soltando, né? A coisa vai fluindo. Isso Não, para sim. mim, pela minha personalidade mais introspectiva, assim, por eu ser mais tímido, isso me ajudou bastante como pessoa, né? Não, E sensacional. e a realização, né? A questão do, a gente fala muito assim, o sucesso, né? O sucesso. Sucesso para é uma coisa, né? Então, para algumas pessoas, sucesso é acumular coisas. Para outras pessoas, no meu caso, sucesso é conseguir a- aprender o máximo possível para poder passar esse conhecimento para outras pessoas. O resultado, ver que estou sendo útil, que eu estou ajudando a evoluir, né, ajudando na evolução de outras pessoas também. Então, Não, isso exatamente. é muito Eu gratificante. defendo, cada um tem que identificar o que é sucesso para você e o que te faz feliz. Eu, durante um tempo, quando eu tinha Exatamente. 18 anos, sucesso eu queria ter carro, queria ter carro. Agora faz 5 anos que eu nem tenho mais carro, sabe? Nem quero mais ter carro. Então a gente muda muito. É, E aí tá diretamente ligado ao que eu defendo no Viva Mais e Melhor, dos pilares da longevidade, espiritualidade, de você buscar o autoconhecimento, se transformar cada dia numa pessoa melhor. E hoje que o meu assim, significado de sucesso é eu conseguir viajar o máximo possível, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes. Tem amigos meus que é ter o melhor carro, o outro é ter um apartamento. Cada um tem o seu motivo de sim, sucesso, né? O mais é importante é um você motivo de identificar o sucesso, exatamente. seu e lutar por ele, para que você atinja o que você julga sucesso, né? Isso, é isso aí. E aí, esse sucesso acaba sendo a felicidade, né? No final das contas, sucesso é ser feliz, né? Você achar a Exata. felicidade. E aí não vai achar a felicidade, né, naquilo que ele acha que é o sucesso dele. No meu Boa. caso, Marião, eu estou muito feliz aí de estar ensinando a nadar e é assim, como eu a nadar, né? Eu amo nadar, então eu quero que as pessoas também gostem de nadar, né? E tentar passar isso, mostrar que a natação não é um bicho de sete cabeças, né? E a natação não é só aquilo que a gente vê em competição, que a natação pode ser uma coisa prazerosa, uma coisa para si, né? Não é uma coisa de resultado exterior, que tem que ganhar do outro. Eu posso estar nadando muito bem sem estar preocupado com quem está nadando do meu lado, né? Se a pessoa nada mais rápido que eu, se ela nada, para mim, o importante é o meu nado, eu estar me desenvolvendo no dia a dia, melhorando a minha natação, e isso que vai me trazer satisfação, né? boa. Sensacional. Marião, que você gosta de fazer nas horas vagas? Não tô na piscina, não tô nadando. O que você gosta de fazer que te dá prazer? Quais são seus hobbies? Só para antes da gente entrar na última parte final. Conta aí um pouco sobre você. Então, ah, se não tiver para eu nadar, o meu hobby é nadar também. Acabou, não virou meu hobby, né? Certo. E tirando isso, tá com meus filhos, né? Brincando com eles, jogando um videogame, com se divertindo assim, né? Mas assim, eu não consigo ficar muito num final de semana que eu não nado, que eu não estou em contato com a piscina. Eu estou ali no YouTube vendo um vídeo de natação, estou pegando um livro aqui para dando uma relida. Então, acabo, Esse vamos dizer que juntou natação, né, tudo, Marião? né? É meu trabalho, é o meu prazer, é o meu hobby. Acaba sendo, né, aquela coisa que não sai da cabeça, né?
Certo. Ah, vou me Marião, divertir? Tá, então vou nadar. é aquilo, né? Você respira e ama o que você faz. Aí é natural que esteja presente na maior parte do seu tempo, né? É, pois é isso aí. Marião, o que você julga importante? Quais foram as conquistas mais importantes que você teve graças à educação física? Você, que nem eu tive a oportunidade de ir na Copa do Mundo lá na Rússia. Eu consegui graças ao trabalhar na educação física. Guardei dinheiro pra caramba, abdiquei de muitas coisas e foi a realização de um grande sonho. Tem gente que, como eu Uhum. disse, é carro, é apartamento, é não sei. O que para você é importante, você falou, graças à educação física eu conquistei. Ah, então, graças à educação física, eu fui trabalhar com natação, eu fui trabalhar no clube, e no clube eu tive a oportunidade de conhecer, ver muitos nadadores, né? Isso foi muito legal. Inclusive, o último que eu vi nadando do meu lado foi o Phelps. Ele veio para o Brasil, ele veio no Brasil para inaugurar uma loja no Shopping Morumbi, e aí ele perguntou para alguém lá se tinha alguma piscina que ele pudesse dar uma soltada, uma nadada. E tinha alguém da Hebraica lá. E ele falou, tem a Hebraica. E ele foi nadar na Hebraica na hora que eu estava dando aula, uma Pô, manhã ali. Pois é. Foi muito legal, assim. Acabou com a minha aula, né? Porque aí todo mundo parou para ver o não, é cara só o nadando, maior né? atleta olímpico de todos os tempos. Tem 18 medalhas, 20 medalhas, sei lá. Sensacional. São 23. Pois 23. é, e aí foi muito legal. Acho que são 23, se não me engano. E assim, é, Fabiolina, Ricardo Prado, o Xuxa, o Gustavo Borges, o Cielo, todos ali algum dia passaram ali para dar uma nadadinha na hebraica, assim, sabe? Sensacional. Então eu tive a oportunidade de ver esse pessoal nadar, né? Como é diferente eles nadando no dia a dia, como é diferente eles nadando na competição, né? Que a gente olha eles nadando na competição e fala, nossa, é assim que tem que nadar, né? E aí a gente começa a perceber que no dia a dia não é bem assim, né? E aí foi um aprendizado. Eu aproveitei bem isso e observando, né? Tentando tirar o máximo ali de, né? Sugando, olha como é que ele nada daquele jeito, por que eles nadam assim, né? E um nada de um jeito, outro nada do outro, aí fica aquela discussão, quem está nadando certo, aí você chega à conclusão que a natação a gente vai se adaptando para cada pessoa, né? A gente vai construindo um nado de acordo com a anatomia de cada um, de acordo até com a personalidade de cada pessoa, É a peculiaridade de né? cada. Todos ali nadam bem, mas se você colocar todos juntos ali nadando ao mesmo tempo, você vai ver que cada um nada de um jeitinho diferente. Tem aquele jeitinho que você olha de longe e fala, aquele lá é fulano que tá nadando pelo jeito que tá nadando, né? Não, E sensacional. aí uma coisa que eu queria muito também era nadar no mar. Eu tive oportunidade de montar uma equipe de águas abertas, aí começamos a fazer travessias, fazemos travessias começamos ali de 1.000 metros, 3.000 metros, né? Até que há 2 anos atrás, 2018, eu falei, eu quero mais. Aí eu fui fazer uma prova que chama 14 bis, que são 24 quilômetros nadando, né? É Caracas. o canal Santos Bertioga, canal inteiro. Sai do Forte São João lá, de Bertioga, vai até a base aérea de Santos. Foram 24 quilômetros nadando e eu falei a travessia mais gostosa que eu já fiz. Sabe, eu curti muito nadar esses 24 quilômetros. Foi o dia, Deu quanto tempo, né? Marião?
Então, relativamente eu demorei, mas assim, foi programar, eu me programei para fazer 3 km por hora. Então dariam 8 horas essa prova. E eu terminei a prova com 8 horas e 20 segundos. Então, o meu objetivo foi Seu ali. programamento foi realizado com sucesso. Foi um sucesso, foi programado, porque eu fazia provas de 3 Perfeito. quilômetros. E aí eu falei, pô, agora eu vou nadar uma de 24, não sei como é que vai ser. Como é que eu vou aguentar 24 quilômetros nadando, para quem nadava só 3? Então eu ia para 4 horas rodando, nadando. E o interessante é que eu resolvi fazer isso 2 meses antes da prova. Então eu tive que bolar uma estratégia para conseguir fazer essa prova. E minha estratégia foi o inverso que todo mundo pensa. Então eu caía na água e falava, eu vou nadar 4 horas aqui na piscina e vou nadar bem devagar para não cansar. Eu preciso ficar rodando, rodando, rodando e não cansar. Se eu conseguir não cansar nessas 4 horas que eu estou nadando, eu vou conseguir ficar o dia inteiro lá, nadar os 24 quilômetros, trabalho mental total. E foi aí que deu certo, porque se eu fosse focar em condicionamento físico, treinar força, resistência, não ia dar tempo. Eu adquiri o condicionamento físico para nadar uma prova dessa. Então eu fui muito mais, eu fiz a estratégia inversa, né? Eu falei, eu tenho que nadar sem fazer força. E aí mais uma vez entra a ideia, a filosofia, né, de nadar. Isso aí. E aí foi legal porque eu saí inteiro da prova. Eu saí da prova, minha família estava lá me esperando. Nós fomos para a praia, fiquei brincando com meu filho, não tive aquela coisa de, morri, agora eu vou ficar uma semana descansando. Foi muito de boa, por isso que eu falo que foi a travessia mais gostosa, que eu curti muito, assim. Como fazer uma trilha, sabe quando você sai para fazer uma trilha e fala, vou começar a fazer uma trilha e vou passeando na trilha, chegar só no final da tarde? Eu fui nadar com esse pensamento, né? Nadar de boa. Curtindo, E né? foi Cada muito minuto. legal. Curtindo cada minuto. Sem sofrer, sem ficar, né, aquela sensação, que eu não estou aguentando, vou morrer, meu braço não está aguentando. Foi muito legal fazer esses 24 quilômetros e sair inteiro da água. Assim, Não, sensacional. Marião, para encerrar, né? pode ser que a gente termine e entre de novo, porque acho que tem mais 2 minutinhos só. Mas eu quero saber qual é o seu sonho ainda na educação física e depois você me falar se o seu filho, qual é o nome do seu filho? Você falou que tem 7 anos? Meu filho, Qual o nome dele, Marião? Ézio. Ézio. Então, é um exemplo. Ézio. Ézio começou a fazer educação física. Qual dica que você vai dar para ele? Então, o primeiro é, qual é o seu sonho na educação física? E o segundo, qual dica você daria para uma pessoa que está entrando, se fosse seu filho entrando na educação física agora, para que ele também tenha sucesso na carreira? A palavra é sua. Bom, o sonho em poder estar, né, agora poder estar ensinando não só alunos, mas poder estar passando esse conhecimento para. Então, eu sonho um dia poder tá fazendo isso. E assim, eu já faço um pouco disso, né? Na academia tem os estagiários e eu curto muito poder estar orientando e ensinando os futuros professores. E a minha vontade é ampliar isso, né? Poder estar
Eu tive a oportunidade para mestrado na Unicamp, isso acho que em 2003, e acabou não dando certo. O meu projeto foi aprovado, mas acabou não dando certo, e aí eu não tive condições de fazer o mestrado, mas a minha ideia de fazer o mestrado era justamente poder ir estar dando aula numa faculdade e poder estar ensinando professores. Como o caminho não foi esse, eu espero que realmente surjam outras formas de eu poder estar fazendo esse tipo de orientação, porque assim, eu ensinar um aluno é uma coisa, aí o professor que vai ensinar vários alunos, vai ser uma ramificação, né? Eu vou conseguir estar de forma indireta, tá atingindo muitas pessoas, quanto mais professores eu conseguir ensinar, né? Esse Perfeito. ainda é uma ideia para o futuro aí, né? Não, com certeza. E tem que ir para cima, Marião. Tem que vencer as crenças limitantes, sair da zona de conforto, porque o conhecimento você tem, muita experiência, e é um método que você já testou em Uhum. muitas pessoas e deu certo. Então você já tem um método de sucesso. Você precisa criar agora as ferramentas para que você, como você disse, atinja mais profissionais, que atingindo mais profissionais, você vai levar seu propósito, né, e a essência da sua filosofia para mais pessoas ainda, né? A última, Marião. Então, seu filho entrou na faculdade de educação física. Qual que é a dica de ouro que você daria para ele? A primeira coisa é ele sei que o mais importante é ele ter prazer de ensinar, né? Não entrar na faculdade pensando em ganhar dinheiro tem que ser uma consequência, né? Você está fazendo algo que você gosta muito, né? E eu diria o seguinte, não, além da faculdade, está procurando outros conhecimentos, né? Hoje em dia, a questão do marketing digital, né? O aprimoramento de falar em público. Então, buscar em outras áreas que agreguem na educação física, né? A parte como isso a gente não, na faculdade, acho que é uma das matérias que deveria ter, que é ensinar o professor a ser empreendedor, né? A faculdade ensina a gente, forma a gente para ser empregado, né? Forma a gente para ser ou professor de uma escola, ou professor de um clube, ou professor de uma academia, né? Não forma a gente para ser um, um profissional liberal, né? E que ensina como abrir uma pequena empresa, como cobrar do aluno, coisas assim que faz falta depois que você sai da faculdade. Então, acho que a gente tem, além de fazer a faculdade, que gosta, procurar coisas fora, quando vão acrescentando, para que a gente tenha mais facilidade de atingir os nossos objetivos, né? Não, perfeito. E, Marião, é isso. assim, Então, pensar faltou assim, algo que você. tem que, tem que ter amor ao que faz. Se não tiver amor no que faz, procura outra coisa para fazer, porque não vai funcionar, né? Tem que gostar muito do que está fazendo, porque é uma escolha que vai, a princípio, seria para o resto da vida, né? Pode acontecer da pessoa, não, agora eu vou fazer outro curso, não era isso, mas a gente abraçando ali a educação física e tendo prazer de ensinar e aprender, vale muito a pena. Não. Show de bola, Marião. Algo a mais que faltou você falar que eu não perguntei, que você quer acrescentar aí? Muito bem, o som sumiu, não estou te ouvindo. Calma aí. Agora tá me ouvindo?
Me ouvindo agora? Não, Não? não estou conseguindo te ouvir aqui. Então, sumiu mesmo. Será que o seu fone saiu? Tá fazendo barulho do microfone. Tá me ouvindo? Faz um teste aí, Mário. Deixa eu ver aqui. Aí, mexendo aqui no. Não tá. Não, o som Ouvindo não tá agora? chegando. Aqui. Agora sim. Boa. Então, Marião, faltou algo que você queira falar para concluir? Você fala assim, puta, eu queria falar isso que você não perguntou, que eu acho importante, ou não? Você que manda agora. O momento é seu. Ah, não, eu acho que. O que. Acho que assim. Que é muito legal. Professores aí que estão começando. Estarem num. Tentar aprender o máximo possível e procurar inovar, né? Procurar sair da caixa, né? Como dizem, né? Não seguir tudo aquilo que é falado, exatamente aquilo, né? Ou você começar a pensar diferente, né? Começar a pensar, por que que a natação tem que ser só no modelo da natação competitiva, né? Por exemplo, natação de um jeito diferente. Por que que eu não posso criar alguma coisa diferente? Por que que eu tenho que seguir aquilo que foi falado, que tem que ser daquele jeito? Então, aquela história da gente tá sendo, né, o cientista, e eu acho que isso é muito importante para o desenvolvimento de cada um, né? Para a gente estar podendo tá, tá se descobrindo, se reinventando, né? Eu falo, às vezes eu falo isso para os alunos, a gente vai nado, né? A partir do seu a sua primeira aula, nós vamos reinventar o nado de crawl para você, sabe, tá experimentando fazer coisas diferentes. Então não é porque a pessoa é o bam 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 que falou isso, o outro é porque não sei, é o mestre, não sei das quantas, que a gente tem que baixar a cabeça e seguir ali, sabe? É importante a gente ouvir, a gente aprender, mas é importante a gente questionar também e buscar criar a nossa própria identidade, né? E isso que vai fazer essa de um profissional para o outro, né? É cada um ter a sua identidade, o seu diferencial. E você consegue ter o diferencial a partir do momento que você vai buscando do que já tem por aí, né? É isso. Não. Excelente. É isso aí, Marião. Então, eu queria agradecer você por disponibilizar seu tempo em participar do meu projeto Personal Sucesso e Inspiração. Tenho certeza que outros profissionais que querem atuar com natação ou em outras áreas terão insights aí de coisas que você falou. Lembra, desde a sua primeira oportunidade, você gerou a oportunidade da busca incessante pelo conhecimento, fazer o que ama, várias coisas que você comentou. Eu vou disponibilizar essa entrevista depois no canal Personal Sucesso lá no YouTube, para quem queira ir para Legal, eu que agradeço a oportunidade. ver outras entrevistas, também tem disponível lá. O Marião é um monstro da natação, porque ele está me ensinando a nadar. A cada aula eu evoluo um pouquinho, né? Tenho uma evolução, subo um degrauzinho e saio da aula muito feliz. E ele tem sim um método de sucesso que eu falei, eu quero que ele compartilhe com outros profissionais a experiência dele na área de educação física. Então, foi uma honra tê-lo aqui no Personal Sucesso, Marião. Meu muito obrigado. Muito obrigado por ter paciência comigo lá nas aulas, porque tem dia que eu erro tudo, mas faz parte do aprendizado. E quem quer conhecer mais sobre a filosofia do Marião, ele tem um e-book
que aí quem quiser comprar, tem no Instagram dele, tem o link lá, que aí você compra e você lê e entende mais sobre a filosofia dele, que o nadar é uma questão de relaxar. E outra coisa, Marião, teve um monte de gente que entrou aqui durante a live te dando parabéns, falando que você é o melhor professor, ó. Mário Pai também acompanhou, então foi um sucesso, Marião. Então, meu, muito obrigado mais uma vez, Obrigado, é isso obrigado. aí, gratidão, viu? Valeu. Se você quiser dar um agradecimento para a galera que está Obrigado. online também, Marião, fica à vontade. Valeu. Muito legal estar participando. Agradeço todo mundo aí que está acompanhando, tá? E estou à disposição aí para trocar ideia, para conversar, quem quiser, tato. E a ideia é, como você mesmo diz, é os profissionais ajudarem um ao outro aí, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui participando, de honra estar aqui. Fechou, Marião. É o que eu falo. Sozinho eu vou mais rápido, mas juntos, a área unida, nós iremos muito mais longe, ajudaremos milhares de pessoas a terem mais saúde, qualidade de vida e realizarem seus sonhos. Valeu então, Marião. Muito obrigado, viu?